Entrando agora na nossa parte de teoremas, eu quero conversar com você sobre alguns deles. O primeiro teorema que a gente vai conversar é o teorema do resto. Ele é um cara muito interessante porque, para certas questões, ele vai te cobrar apenas o resto da divisão, não o quociente da divisão. Então, para você descobrir o resto da divisão de uma forma mais prática, mais simples, você pode aplicar o teorema do resto e ela serve basicamente assim. Ao invés de você pegar o teu dividendo, ter que dividir pelo divisor para achar um quociente e, consequentemente, achar um resto, nesse teorema você já consegue descobrir direto o valor do teu resto só tendo o dividendo e o divisor. Como é que é a sacada, Renata? A sacada é a seguinte. Botei para você a propriedade bonitinha. P de x dividido por P de x menos A, um detalhe, tem que estar nessa... Você tem que dividir, o teu divisor tem que ser nesse formato, nesse binômio assim, x menos A. Você está dividindo um P de x, tem que ser sempre por um binômio no formato x menos A, ok? Ou x mais A. Geralmente é x menos A. X menos A. Quando você pegar um P de x, o teu polinômio tem que estar na variável x. E aí, uma das variáveis do seu divisor também tem que estar, x menos A. Percebeu isso? Tá. Quando você divide P de x por x menos A, o resto que você vai ter é P de A. Renato, como assim? Não tô entendendo. Cuidado. Exemplo, x ao cubo, 5x quadrado, 2x menos 2, dividido por x mais 3. A sacada aqui é a seguinte. O que é o P de A, Renato? Você vai entender agora. A gente vai pegar, ao invés de você pegar o dividendo e dividir pelo divisor, a gente vai fazer diferente. A gente vai descobrir a raiz do divisor. O que zera o divisor? O que zera x mais 3, Renato? Menos 3, certo? Então, o que zera isso? X mais 3 igual a zero. X é menos 3. Massa. Deixa eu colocar aqui na ordem. X mais 3 é igual a zero. X é igual a menos 3. Primeiro passo, tudo bem? Renato, tranquilo. X é igual a menos 3. E agora o que eu faço? Esse menos 3 é o cara que você vai colocar dentro do teu divisor, no lugar do x. Beleza? Você tirou a raiz do teu divisor. O que zera o meu divisor? Menos 3. Essa tua raiz você vai colocar dentro do seu dividendo na incógnita. Você vai colocar na variável do teu dividendo. No nosso caso é o x. Agora a gente vai calcular a P de menos 3. Ou melhor, o que é esse x, Renato? O que é esse x menos 3? É o nosso A. Repara que você estava fazendo x menos A? X menos 3. X mais 3. O nosso A aqui é esse cara. Entendeu? Então, ó. Então, o nosso A é menos 3. O resto é P de A. Então, mais uma vez, extrai a raiz do seu divisor. Essa raiz, o que zera teu divisor, você vai pegar esse cara e vai colocar na variável do teu dividendo. E você já vai obter automaticamente o teu resto da divisão. Daquele dividendo pelo aquele divisor. Vamos ver? Ó, sem ter que dividir. Bom, então a gente vai ter que fazer a P de menos 3, né? Então vamos. P de menos 3 vai ficar 3 ao cubo, menos 3 ao cubo, mais 5 vezes menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 2. Massa. Base negativa, expoente ímpar, negativo, 3 ao cubo, 27. Base negativa, expoente par, positivo, 3 ao quadrado, 9, vezes 5, 45. Produto de sinais diferentes, resultado negativo, 2 vezes 3 dá 6, menos 2. Tudo bem? Bom, 45 menos 27 ficamos com, vamos lá, aqui dá 3, 15 menos 7 dá 8, 3 menos 2 dá 1, 18. 18, aqui dá menos 6, com menos 2 dá menos 8. 18 menos 8 dá 10. O que é esse 10, Renato? É o resto da divisão. O nosso R
dx vale 10. O resto da divisão de x ao cubo, 5x quadrado, 2x menos 2 por x mais 3 é 10. Pode fazer aí pelo método da chave que você vai achar. Tudo bem? Beleza? Esse caso serve para quando ele te pedir diretamente o resto. Você pode aplicar o teorema do resto, que é bem tranquilo. Extrai a raiz do seu divisor e coloca na variável do dividendo. Que aí quando você substituir, você vai trabalhar valor numérico. Quando você substituir, você vai achar direto o resto daquela sua divisão, daquele seu dividendo pelo seu divisor. Tudo bem? Nosso próximo teorema vai ser o teorema da Lambert. Teorema de Lambert. Teorema da Lambert. Beleza? Como é que funciona? O teorema da Lambert fala pra gente o seguinte. Você vai ter um P de x. Para esse P de x ser divisível por x menos a, esse P de x só vai ser divisível por um x menos a se somente se o a for a raiz do teu polinômio P de x. Isso é, cara, quando você coloca uma raiz dentro do polinômio, o que acontece com a imagem? O que acontece com a imagem? Quando você coloca a raiz de um polinômio dentro da variável do polinômio, no lugar de x, o que acontece com o valor numérico dele? Zero, certo? Ó, qual é a raiz de x mais 3? Menos 3. Se você colocar menos 3 dentro do binômio, vai dar quanto? Zero. Deu pra entender? Então, se o a tem que ser a raiz, para você ter um polinômio divisível por x menos a, isso só pode acontecer quando o a for raiz do polinômio. Ou seja, quando você pegar o polinômio e aplicar aquela raiz, quanto tem que dar o valor numérico então nesse nosso caso? Quando a gente colocar a raiz a dentro do polinômio p, o p de a tem que estar quanto? Zero. Show de bola? Então, meu P de A tem que ser zero. Exemplo, P de x, x quadrado menos 4. Eu já sei de cara que esse cara aqui ele é divisível por x menos 2. Ué, Renato, como assim que você já sabe que ele é divisível por x menos 2? Eu já sei. Sabe por quê? Vou escrever aqui, ó. É divisível por x menos 2. Renato, como é que eu sei disso? Por causa do seguinte. Repara que você já tá faixa marrom, faixa preta em fatoração, produto notável, já sacou que isso daqui é uma diferença de quadrados. Lembra? A mais B que multiplica A menos B. E aí, o que é A mais B, A menos B? Você vai fazer, no quadrado da diferença, você escreve a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Você vai somar os dois, depois vai multiplicar eles mesmos. Você vai multiplicar a sua soma pela sua diferença. E aí, ó, já de cara, eu já reparei que o 2 é uma raiz. Por quê, Renato? Porque se você botar o 2 ali dentro, bota ali 2 ali dentro. 2 ao quadrado, 4 menos 4, 0. Menos 2 ao quadrado, 4 menos 4, 0. Então, Renato, eu posso então afirmar que o meu 2 é raiz. Ou menos 2. Porque se eu colocar ali dentro, eu consigo determinar, colocar o valor numérico sendo 0. Então, pelo teorema de D'Alembert, se você tiver um polinômio, para ele ser divisível por x menos a, aquele polinômio tem que ter o valor a como raiz. Ou seja, esse polinômio aqui, eu consigo afirmar que ele é divisível por x menos 2. Se eu pegar... É uma questão visual, gente. Se você pegar x mais 2, x menos 2, que é a mesma coisa que isso aqui, e dividir por uma de suas próprias partes, x menos 2 não é um dos fatores? Olha lá. Esse é o conceito do D'Alembert, entendeu? É você pegar parte do teu polinômio e dividir pelo polinômio, entendeu? Seu polinômio, x quadrado menos 4. Isso é uma diferença de quadrados. Massa. Aberto no produto notável, x mais 2, x menos 2. A mais b que multiplica a menos b. Ora, uma das raízes é 2. Então, eu posso botar no formato x menos a. X menos 2 ou x mais 2. Entende o que eu estou dizendo? Esse formato aqui embaixo é esse formato aqui, x menos a. Coincidentemente, ficou a mesma característica, ficou a mesma aparência de um dos fatores do meu problema.
Ou seja, x menos 2 ele é idêntico a um dos meus fatores. Ou seja, o meu p de x que é isso daqui, ele é sim divisível por x menos a. Porque o a, o 2, é a raiz do meu polinômio. Deu para entender? Tudo bem? Olhando aí mais uma, ó, vamos ver mais um exemplo de D'Alembert. X² mais 3x. Bom, eu já consigo olhar de cara e já saber que menos 3 é a raiz daquilo ali. Ué, Renato, menos 3? Por quê? Por que menos 3 é a raiz já de cara? Por causa disso aqui, ó. Quando eu pego P de menos 3, se eu estou falando que é divisível por menos 3, então tem que ser raiz. Beleza, então eu vou ter menos 3 ao quadrado mais 3 vezes menos 3. Ora, base negativa expoente par é positivo. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes menos 3 é menos 9. 9 menos 9, 0. Fechou. Renato, massa. Se eu então confirmei que menos 3 é a raiz, vou escrever para você. Menos 3 é raiz de P de x. Se menos 3 é a raiz de P de x, então eu posso dizer que P de x, por D'Alembert, que P de x é divisível que P de x é divisível por x mais a. X, no caso, x mais a. X mais 3. Repara que a raiz é a. Ele é sempre divisível por x menos a. É sempre o x com o simétrico da raiz. Percebeu essa parte? Cuidado, tá? Ó, a minha raiz aqui não fica tão intuitivo porque tanto 2 e o menos 2 servem. Mas aqui a gente já esclarece melhor. Aqui você já repara que não... mais ou menos 3 serve. Não, é sempre o simétrico da raiz que vai entrar na estrutura x menos a. Porque o a é a raiz e não o menos a. No meu caso aqui, ó, o meu a é o menos 3. Sacou? O a é menos 3, a raiz é menos 3. Então, quando eu botar no x menos a, vai virar x mais 3. Tudo bem? Deu para entender? Show de bola? Uma sacada bônus e excelente para você que não teve essa visualização que eu falei de cara. Você poderia observar também que x² mais 3x a gente pode enxergar dessa seguinte forma. Pensa comigo aqui, ó. X² mais 3x, você tem variáveis em comum nas parcelas diferentes, nas parcelas separadas, percebe? Que é a variável x. Então, você pode fazer o quê? Você pode colocá-las em evidência. Você tem x na sua mão. Por quanto que você multiplica x para voltar a ter x ao quadrado? Lembra lá de fatoração. Eu tenho que multiplicar por x. Perfeito. X na minha mão. Para eu voltar a ter 3x mais 3. Ora, então x² mais 3x é simplesmente x que multiplica x mais 3. Opa, olha o que eu estou achando. Eu achei que para eu ter o meu dividendo, o meu polinômio é gerado pelo produto x mais 3. Já apareceu o formato x menos a, igual tinha aparecido aqui, ó. Reparou? Sempre que você tem x menos alguém ou x mais alguém, um número, esse binômio particular, você já sabe que o simétrico daquilo ali que você está vendo já é a raiz. Então, ó, então x mais 3, x que multiplica x mais 3, ora, essa raiz aqui, ó, eu ainda não tenho certeza, porque é só x. Agora, desse outro fator eu já consigo matar, porque já está no formato x menos 3, já está no formato x menos a, entende? Então, se aqui está x mais 3, eu tenho que lembrar que o formato é x menos a. Então, o que está aqui não é a raiz, e sim é o seu simétrico. Então, meu a, já de cara, é menos 3. E aí eu matei a resposta.
Tudo bem? Show de bola?